Bom dia a todos. Depois da música que o Leomar tocou para nós já estamos com os nossos corações, serenados, já estamos em contato com Jesus, com Deus. Então nós vamos começar a fazer a nossa prece inicial, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos até Jesus mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui em seu nome, para podermos estudar o seu Evangelho e com muita dedicação e carinho nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nessa manhã de hoje, que as nossas melhores vibrações de muita paz, de harmonia, se estenda a todos os nossos irmãos do nosso planeta Terra. Essa escola abençoada e muito santificante para todos nós que aqui estamos. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, e graças a Deus. Antes da gente começar, a gente vai pedir desculpa, porque a tecnologia às vezes, ela faz isso conosco mesmo, mas a gente está no planeta de provas e expiações, isso é para a gente adquirir mais paciência. Irmãos, essa manhã de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 10, Bem-aventurados, os misericordiosos. E nós vamos começar a ler os itens 1, 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5 e versículo 7. Item 2. Se perdoastes aos homens as faltas que eles cometem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens as faltas contra vós, também vosso Pai não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide mostrar-lhe sua falta, corrigindo-o somente entre ti e ele. Se vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então, se aproximando Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Seria até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Então, a nossa temática hoje, nessa manhã, nós vamos falar da questão da misericórdia e do perdão. Quando a gente fala na questão de ser misericordioso, nós temos que ter em mente essas duas palavrinhas: compadecer, compreender todos aqueles que estão à nossa volta. Então, compadecimento e compreensão de todos aqueles que estão à nossa volta. Isso é ser misericordioso. E quando a gente vê nessa questão da misericórdia, o que nós recebemos quando nós somos misericordiosos ou misericordiosos, É que assim, o que eu dou para a minha vida, a vida me devolve. Por isso que aqui no iniciozinho nós falamos: bem-aventurados os que são os misericordiosos, perdoai para que todos aqueles que a gente perdoa, vos perdoe também. Então nós vamos ver que a questão da misericórdia, ela é um complemento da nossa mansidão. E nos dias de hoje, como ficar mansos e pacíficos com tudo isso que está acontecendo à nossa volta? Além das nossas aflições, das nossas dificuldades, quando a gente pensa em termos de mundo, que nós temos aí todos os nossos irmãos equivocados,
como também nós temos os nossos equívocos, né? Como ser manso. Então, a misericórdia é esse complemento dessa mansidão. Pois os que não são misericordiosos não são também brandos e pacíficos. Olha que interessante. Então, se eu não sou misericordiosa, eu não sou branda e nem pacífica. Eu faço aquilo que, como se diz no dito popular, o que vem à minha cabeça. Então, quando a gente fala da questão do perdão, o perdão mesmo é o esquecimento das ofensas. Então, a partir do momento que eu esqueço realmente do meu íntimo as ofensas, eu consigo perdoar. E quando nós estamos fazendo as nossas preces, né? Principalmente, né, o Pai Nosso, quando a gente fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Então, nós pedimos o perdão, né? Pedimos a Deus o perdão e, consequentemente, o que nós fazemos? A gente vai perdoar aquele também que nos ofendeu. Então, na própria lição do nosso Pai Nosso, nós já pedimos o perdão. E quando a gente perdoa, gente, o ódio, o rancor, sabe? Vai demonstrar que a alma ainda é uma alma sem elevação, porque guarda o rancor, guarda o ódio, quer a vingança. E a gente falando essas palavrinhas ainda, a gente fica um pouco assustados, né? Em pleno século XXI, a gente ainda falando sobre essas questões. Mas é necessário ainda nós tocarmos nessas questões. Porque se a alma não é grande, ela não tem elevação, a gente não vai conseguir perdoar. E a gente encontra ainda irmãos, com todo carinho, tá, gente? Às vezes até nós mesmos falamos assim, eu jamais perdoarei. E a gente quando fala, nós vamos observar que quando a gente já lança a palavra nesse universo todo, ela vai voltar para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado quando fala assim, eu jamais perdoarei. Às vezes no momento mesmo, né, a gente passa pelaquela aflição, recolhe, mas não fala que não vai perdoar. Ou fala assim, eu perdoo, mas ele fica numa calçada e eu vou passar na outra calçada. A gente não pode passar no mesmo caminho. O interessante seria que nós passássemos pelo mesmo caminho, né? Que seria um ponto, né, positivo. Não que somos melhores do que ninguém, mas seria uma conduta dentro do Evangelho de Jesus, que aqui nós estamos fazendo essa reflexão. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ser limitada ao dizer que se deve perdoar o irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu não sou muito boa na matemática não, mas a gente pode fazer uma conta aí que é toda hora, todos os dias, tudo que nos acontece, nós teremos que perdoar. Nós temos 2 maneiras de perdoar, gente. Uma, ela é grande e generosa, sem intenção nenhuma. A pessoa perdoa, segue a sua vida, segue fazendo as suas coisas, estudando, buscando os ensinos de Jesus, sem problema nenhum. A outra maneira que a gente tem de perdoar é quando nós impomos condições humilhantes para aquela pessoa que a gente quer perdoar. Por exemplo, a gente chega e fala assim, eu vou te perdoar, porque eu sou uma pessoa boa, eu estou estudando o Evangelho, eu estou indo lá na casa espírita ou outra religião, por isso que eu vou te perdoar. O que nós acabamos de fazer? A gente vai constranger aquela pessoa que a gente está perdoando. Nós estamos nos falando que nós somos superiores a ela. E o que acontece? Ao invés da gente ajudar, a gente consegue contrair mais débitos. Porque eu mostrei a minha intenção, eu mostrei para todo mundo que eu sou uma pessoa boa e que eu perdoo. Aí nós já perdemos um pouquinho nessa parte. Então, ao invés da gente ajudar, a gente consegue humilhar aquele nosso adversário.
E quando a gente fala em adversário, gente, eu estou falando naquela pessoa que às vezes não pensa igual a nós. Às vezes ela tem uma dificuldade, como nós também temos, em assimilar alguns conteúdos, de entender o que realmente é essa vida aqui na Terra. Então, esses aí são os nossos adversários. A gente fala até na questão assim, do rival, né? Na questão do rival, a gente vê assim, a gente ainda tem que trabalhar essas questões do adversário. Então, quando a gente fala na questão do perdão, nós temos que reconciliar com os nossos adversários enquanto nós estamos a caminho. O que é esse caminho? É a nossa vida. Se eu deixar para amanhã ou para daqui a uns 30 minutos, 40 minutos, não adianta. Eu tenho que me esforçar e reconciliar agora. Por quê? Quando a gente vem à casa espírita ou outro templo religioso, não adianta a gente vir, escutar a palestra e ler um bom livro, escutar músicas boas, se eu não me esforçar em perdoar aquele meu adversário. Porque aqui no nosso Evangelho fala o seguinte: não adianta eu vir, colocar minha oferenda aqui e voltar para reconciliar com o meu adversário. Porque às vezes a gente vai rezar, vai pedir, fala que perdoa. Aliás, a gente fala que perdoa só da boca para fora, né? A gente pede a Deus que perdoe as nossas faltas, mas a gente não perdoa as faltas do irmão para conosco. E quando a gente fala em misericórdia, nós estamos vendo que Deus é muito misericordioso com todos nós que aqui estamos. Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Porque aqui nós estamos tentando buscar e melhorar as nossas imperfeições através do Evangelho. Olha como se diz, que dádiva maravilhosa é a reencarnação. E Deus sempre ali, ó, a gente erra, nós falhamos, às vezes a gente ainda não acredita porque a gente fala assim, mas acontece tanta coisa comigo, será que esse Deus vai deixar? Acontece por quê? Nós estamos aqui para reparar os nossos erros. O que nós acertamos, vocês podem observar que a gente vai continuar sempre melhorando. Aqui nós estamos mesmo, é para reparação, é para aprender a conviver uns com os outros. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo na Rússia, né? Quantos pensamentos nós já envolvemos, tanto o presidente da Rússia quanto da Ucrânia. O que nós fazemos? Nós julgamos. Ele quer isso, ele quer aquilo, o outro também não cede. Tá vendo? Então é aí que a gente tem a bênção da reencarnação. E cada um, gente, é segundo as suas obras. Eu falo muito isso. Eu tenho que ver com as minhas obras. Se foram boas ou ruins, sou eu, né? E como a gente está falando na questão do perdão, lá no livro Consolador, que o André até citou no domingo, nós vamos ver algumas questões, perguntas e respostas sobre o perdão. E o Consolador é pelo Espírito Emmanuel, com o médio Francisco Cândido Xavier. E nós vamos começar lá na questão 332, quando é perguntado para o Emmanuel, né? Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Olha a resposta que ele traz para nós que aqui estamos buscando o perdão. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Então, nas lições de Jesus, que aqui nós estamos aprendendo, porque somos eternos aprendizes, encarnados ou desencarnados, nós vamos ser aprendizes, nós vamos estudar. Então, lá nas lições de Jesus, ele não condena a gente ao sofrimento eterno. Nossa, eu vou para o inferno, né? Ah, mas eu perdoei, sou bonzinho, eu vou para o céu. Isso tudo depende da nossa consciência.
aquilo que realmente nós estamos fazendo e buscando. Aí ele continua: os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Ou nós perdoamos ou não perdoamos, tá? Que se faz ao maldevedor a quem já se tolerou muitas vezes? A gente fala assim: nossa, já perdoei fulano 1000 vezes, e ele ainda continua aprontando, ele continua fazendo. O que nós devemos fazer quando isso acontece conosco? Não havendo mais solução para essas dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. Então, esse é o mal devedor. E isso é muito interessante quando a gente coloca na questão econômica nossa, né? Se a gente vai num banco, pega um empréstimo, eu estou devendo o banco, eu não pago, tem juros, a minha dívida vai só aumentando. Aí a gente vai lá, parcela de 1000 vezes, né? Assim, para a gente poder pagar. Ah, eu não vou parcelar não, porque eu não tenho condições. A mesma coisa é a questão do perdão. Aquele que fala que não vai perdoar, ele vai contrair mais débitos. E eu, que falo que perdoo, mas eu já estou cansada de perdoar, também vou contrair débitos. Porque eu já falei, nossa, já tolerei isso, já tolerei aquilo, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. E aonde que está a nossa mansidão, igual eu falei aqui no início? A gente tem que ser manso, né? A outra questão aqui, que é a 333, ele fala assim: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Eu posso pedir perdão e não me arrepender? Falar assim, fiz, pronto, mas eu já perdoei. A resposta que o Emmanuel nos traz: a lei divina é uma só, isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Então, lei é uma só, é a lei de amor. Então, se eu tenho perdão, consequentemente, eu estou arrependido, porque não vai existir o perdão sem arrependimento. A lei é uma só, a lei de amor. E ele continua ainda falando para nós: a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, olha só, se nós já estamos aqui, estamos reencarnados, aí a nossa bela oportunidade de a gente melhorar e de regenerar. E engraçado que fala assim, trabalhos santificantes. Tudo aquilo que a gente buscar com carinho, com amor, com entendimento e com compreensão são os trabalhos santificantes, em qualquer lugar que nós estejamos. Eis porque a boa vontade de cada um de nós que aqui estamos é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual ou coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Boa vontade. Se nós já estamos aqui, nós já estamos um pouco já arrependidos. Essa boa vontade de buscar, de aproveitar essa oportunidade, já nos ajuda, tanto individualmente quanto coletivamente. E isso é bom. Nós estamos dentro dessa marcha, da evolução e do progresso, então nós estamos aqui. Quando a gente faz alguma coisa que a gente vê que não foi legal, a nossa consciência nos cobra. Nós pensamos assim, eu poderia ter feito dessa forma, mas eu fiz dessa forma. Estou doida para chegar no outro dia para conversar com fulano, para falar que não era assim que eu queria falar. Às vezes o fulano, não vai nem dar muita ideia para a gente, mas a gente insiste, fala assim, não, fulano, eu sei que eu errei e tal,
mas com muita caridade, com muito carinho. Às vezes a fulana no outro dia não vai estar muito legal. Ela vai virar as costas, vai embora, vai falar assim, sempre você faz isso comigo e vai embora. Mas a gente continua no nosso caminho, tá? Na questão 334, ele fala assim, antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Acabei de falar aqui agora. Olha o que o Emmanuel fala para nós. Quem perdoa sinceramente, falo-á sem condições, e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, se eu realmente perdoei, é sincero, eu não preciso lá falar sobre o meu erro, né? Eu já perdoei, tá interessante. Mas se a gente vê que a gente tem que ir lá e falar do erro, que a gente faça com muita ponderação fraterna. Chega, conversa. Eu costumo falar que a gente primeiro tem que sondar, né? Como que aquela pessoa está hoje, fulano e tal, para a gente começar a nossa conversa fraterna. Porque se às vezes ela não tiver num bom dia, a gente vai ficar um pouquinho frustrada. Por quê? Porque a gente vai com aquela toda expectativa, porque eu estou estudando a doutrina, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí quando a gente chega perto da pessoa, a pessoa nem se dá ideia pra gente, a gente fica um pouco magoada. Fala assim, ai meu Deus, e agora? Volta, pensa nos ensinos de Jesus, fique manso e pacífico e aguarde. A Eva já consegue isso. Estou me esforçando, estou exercitando todos os dias, no lar, no trabalho, na rua, com os meus parentes, os parentes difíceis, exercitando, né? Aí ele continua na questão 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Então eu perdoei, aí eu mostro, eu sou superior a ele, agora ele vai ter que me pedir perdão, porque eu sou superior, eu mostrei para ele que eu perdoei. A resposta do Emmanuel, o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Perdoei, está perdoado, o amor não precisa vir e reconhecer nada. Mas, seres imperfeitos que ainda somos, a gente ainda quer que a pessoa venha e fala da falta cometida contra nós. Se eu perdoei, se eu tenho amor, pronto, vida que segue. Simples assim, mas a gente ainda não pensa dessa forma. Na questão 336, isso tudo, gente, é do livro Consolador, tá? O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? O culpado arrependido, estou arrependida, ele pode receber da justiça divina lá não passar por determinadas provas? A resposta, porque às vezes a gente perdoa e fala assim, eu já perdoei, né? Porque eu não quero passar isso de novo, não. Ai, que Deus me livre disso. Aí a resposta do Emmanuel, a oportunidade de resgatar a culpa constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, a questão da generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados, traçando para nós uma linha reta da vida, apresentando às criaturas a única força que vai anular as exigências da lei de Talião. Naquela época, quando falava assim, olho por olho, dente por dente, tem que ser assim. Você matou, corta suas mãos. Você roubou, faz isso. Então,
não existe essa questão da lei de talião, e sim o amor que vai cobrir essa multidão de pecados. Então, às vezes, eu teria que passar aqui na terra em perder a minha mão, mas eu estou trabalhando tanta questão do perdão, estou me esforçando, estou melhorando, e não é ficar esperando não, tá, gente? Ao invés de eu perder uma mão, eu tenho só um dedinho. Olha que misericórdia. Às vezes eu teria que passar por uma doença muito grave, que eu não teria resignação, aí ela vem mais branda. Por quê? O nosso sentimento, o nosso íntimo, ele está sendo trabalhado. Então, a misericórdia divina nos ajuda. Não significa que a gente não vá passar pelas provas. Iremos, mas com uma confiança bem maior, com muita fé, igual foi falado quinta-feira, né? Domingo, já até me esqueci, sobre a fé que transporta montanhas. Então, a gente vai ter fé, a gente vai acreditar. E aqui vem falando na 337, quando eu falei com vocês para reconciliar com o adversário, olha a questão 337. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Eu quero conciliar, eu quero conversar com o meu adversário. Mas no momento ele não quer, ele não está pronto ainda para seguir junto comigo. A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico. Cada um de nós vamos cumprir o nosso dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida, pela fraternidade sincera, porque o propósito da represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para o quanto conservam no coração. Então, eu quero reconciliar. Ele ainda não está no momento que nós prossigamos dentro dos ensinos evangélicos. Ele vai chegar um tempo que ele também vai falar assim, opa, fulano fez isso, eu vou reconciliar, eu vou lá perdoar ele. Mas a gente não precisa ficar esperando. Calma, ele vai estar no momento dele. E quando a gente falou aqui da questão de perdoar 70 vezes 7, na questão 338 fala isso para nós. Por que teria Jesus aconselhado para todos nós perdoarmos 70 vezes 7? A resposta: a terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ainda ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7 contra você também. Então, além de eu perdoar, eu tenho que entender isso. Às vezes a gente também vai errar, e a gente vai querer esse perdão, esse 70 vezes 7 também. Não é só a gente falar que vai perdoar, mas também a gente tem que ter essa questão em mente. Então, no livro Consolador, gente, a partir até 340, 341, não vou ler todas não, fala sobre a questão do perdão. E continuando falando aqui no nosso Evangelho, gente, olha só, nós falamos muito do perdão. E lembrando vocês que alguns pesquisadores da Universidade do Tennessee observaram o seguinte, que quem perdoa tem uma qualidade de vida muito melhor do que aqueles que não perdoam. O coração fica mais sereno, a pressão não vai elevar, a hipertensão que a gente fala, né? Você vai ter uma boa qualidade de sono. Então, olha como que o perdão nos ajuda a melhorar a nossa vida, as nossas condições de vida. Não é só fazer caminhada, ter uma alimentação equilibrada. Isso tudo faz parte, como os outros. Está tudo no pacote, né? Mas a questão do perdão nos ajuda a ter uma qualidade de vida. A gente não vai ter mais essa questão do rancor, né, da vaidade, do orgulho, porque nós já estamos trabalhando esses sentimentos e nós já estamos perdoando. Aí, continuando falando aqui do nosso Evangelho, nós vamos ver o seguinte, que lá no item 9 fala assim, o arqueiro e a trave no olho.
Às vezes nós estamos vendo um ciscozinho lá no olho do nosso irmão e a gente não vê uma trave desse tamanho no nosso olho. Nós julgamos o nosso irmão e a gente quer que eles nos entendam. Então o que nós temos que fazer? Ser mais severos conosco primeiro, antes de ser severo com aquele outro. Porque a gente está vendo só as imperfeições dele, julgando só ele e nós. Vamos voltar para nós. Como que nós estamos? Então, o arqueiro e a trave no olho é isso. É a gente olhar primeiro para nós. Na hora que eu começar a trabalhar algumas questões em mim, não é que eu vou ficar julgando o outro, não. Mas eu vou compreender o outro. Aí fala, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a pedra. Aí nós vamos ver que lá na lei de Moisés, a lei ordenava que todos seriam apedrejados, principalmente as mulheres. Aí o pessoal começou a pegar lá, deixa eu pegar o nomezinho dela aqui, acusarem, e falando, tentando ela acusar. Mas Jesus, abaixando, escrevendo na areia, falou assim, todo mundo queria apedrejar uma mulher porque ela foi encontrada em adultério. Todo mundo. Aí todo mundo queria jogar pedra. Aí foram perguntar para Jesus. Aí Jesus, naquela mansidão, esse ser evoluído espiritualmente, governador do nosso planeta Terra, que tanto tem nos ensinado com o seu exemplo, falou o seguinte, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que se lhe atire a primeira pedra. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo-o, retiraram-se um após o outro, saindo primeiro os velhos, e ficou só Jesus com a mulher. Então Jesus, erguendo-lhe, disse, mulher, onde estão aqueles vossos acusadores? Ninguém vos condenou. Ela lhe disse, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu também vos condenarei. Ide e não pequeis mais. Então, quantas as vezes nós estamos aí atirando as nossas pedras, E nós aí cheios de imperfeições, julgando, e Jesus aqui, não julgou, não condenou essa mulher. Mas ele deu um recado, olha só, ide e não pequeis mais, quer dizer, ide e sempre trabalhar, sempre fazer o bem, Não tornes a voltar a fazer isso. E isso ele fala conosco, todos os dias. Errou? Vai lá, continua, Isso é todos os dias e todas as horas. Então, quando a gente fala na questão de atirar, as pedras, a gente está atirando pedras aí para tudo quanto é lado. Tem hora que senão a gente não bobear, ela volta para a gente. Tudo que eu faço com a minha vida retorna para mim. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Não adianta eu falar que eu estou fazendo isso, porque lá na minha consciência, lá no meu íntimo, retorna para mim. Aí na instrução dos Espíritos fala sobre o perdão das ofensas, que a gente já comentou aqui, que a gente não vai perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7, a gente tem que perdoar, a gente tem que buscar esse entendimento. E no item 16, gente, fala da indulgência. Vocês já ouviram falar no Livro dos Espíritos, que a gente sempre está repetindo aqui, a questão 886, Como que Jesus entendia, a caridade, não é isso? Obrigada, Léo. Então, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Aqui no item 16 fala da questão da indulgência e fala para nós espíritas assim, espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, um sentimento tão doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas poucos praticam a indulgência.
Como nós ainda praticamos pouco a indulgência com as imperfeições alheias, tá? Então a gente tem aqui falando sobre a indulgência bastante e nós aqui praticamente do Evangelho nós encerramos. Para a gente encerrar o nosso estudo dessa manhã, nessas reflexões, nós temos aqui também do Emmanuel, vocês estão vendo, né? Emmanuel, né? Em várias formas. Do livro Instrumentos do Tempo, também da psicografia do Chico Xavier, falando o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos. Cultivar a misericórdia não é alçar exclamações de piedade nativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, à fraternidade e à cooperação. Aprendamos a cultuar a misericórdia do silêncio perante os erros do vizinho ou da ação benfeitora, ajudando aqueles que nos desajudam, amparando os que nos descompreendem e estendendo mãos amigas aos perturbados, aos tristes e aos indiferentes. Defrontado pelo rico, sê misericordioso para com ele, a fim de que o ouro não lhe enrigele o coração. À frente do necessitado, sê igualmente misericordioso, a fim de que a carência dos recursos materiais não lhe induza o espírito à revolta e à maldade. Se usares a misericórdia para com teu companheiro no lar ou na tenda do trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir do teu verbo e a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Quantas vezes nós fazemos, autores da indisciplina e da insubmissão, da secura e da aspereza, em torno dos próprios passos, por falta de misericórdia em nossas palavras e em nossos pensamentos? Plantemo-la em nosso caminho, trabalhando, construindo, colaborando incessantemente com o bem, na certeza de que a compaixão não é remédio para os dias cor-de-rosa, e sim para os momentos de tempestade e incompreensão. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. E como a gente está falando da questão da misericórdia, e a gente comentou sobre a questão do perdão, vamos lembrar novamente Jesus, quando ele estava lá no Gólgota, que ele pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então que a gente possa ter sempre em mente essa questão do perdão, trabalhar em nós a questão do perdão realmente sincero, com amor. A natureza não dá saltos, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir, mas a gente não pode usar essa bengala também, né? A gente tem que esforçar, nós temos que exercitar. Nós agradecemos ao pessoal de casa, que tenha um bom domingo, uma excelente semana com Jesus.